Oi, pessoal. Vou começar a fazer um vídeo, até porque eu fiquei o dia inteiro pensando na questão da redação do Enem de ontem, e eu acho que muita gente não está pensando, na real, o perigo que pode ser isso, por exemplo, para a questão da cultura nesse momento. Então, eu vou fazer um vídeo porque eu fiquei pensando bastante sobre isso e eu sei o quanto isso é perigoso, até porque a gente sabe que um dos maiores problemas hoje no Brasil é a questão das fake news e não só das fake news, né? Da questão do fake information, porque a questão está se falando muito sobre essa questão da democratização do cinema, né? Do acesso, e muita gente não sabe que é democratização de acesso à cultura. Eu estou lendo muita besteira em Twitter, em Facebook, pessoas inclusive de esquerda disseminando informação sobre isso que não é legal. Então, esse vídeo é um pouco para falar sobre isso, para tentar contribuir nessa reflexão, até porque eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso nesse momento, até porque as políticas culturais no Brasil, elas sempre tiveram uma importância muito grande para a gente que produz cultura, mas pouquíssima importância tanto para os governos quanto principalmente para a população, né? A população ela não entende a importância de investimento, de fomento em cultura, em artes, em cinema. E aí essa redação do Enem pegou muita gente, literalmente, entre aspas, de calça curta, né? Eu acredito que poucos vão conseguir, de fato, desenvolver uma argumentação realmente coerente, que tenha uma discussão eficaz, mas esse papo não é só para falar sobre a redação do Enem, eu acho que é um pouco para a gente tentar refletir um pouco sobre isso, para informar vocês, e quero inclusive que vocês me sigam e depois falem o que vocês acharam, o que vocês discordaram, até porque eu também não sei tudo, mas eu gostaria de contribuir com isso, até por conta de ter feito um doutorado sobre o assunto, né? Meu doutorado não é sobre democratização de acesso ao cinema, mas é sobre democratização de acesso bastante, já que eu falo sobre o Sistema Nacional de Cultura e os 3 pontos principais do Sistema Nacional de Cultura são justamente a descentralização, a democratização e a diversidade, né? Então, são 3 pontos-chave, né? Dentro da questão das 3 dimensões do Sistema Nacional de Cultura, que é a dimensão simbólica, a dimensão cidadã e a dimensão econômica. Então, a gente não pode falar sobre democratização de cultura ou democratização de cinema sem falar do Sistema Nacional de Cultura, que eu acredito, inclusive, que quem usou o Sistema Nacional de Cultura na redação como uma proposta de intervenção, eu, pelo menos, eu usaria, né, não só por ter feito doutorado sobre isso, eu acho que se deu muito bem, porque o Sistema Nacional de Cultura em si, ele é uma proposta de mudança de paradigma e de intervenção visando a democratização das políticas culturais, do fomento à cultura, né? E algumas questões que a gente vai falar mais ao longo desse papo, né? Eu estou gravando nesse formato aqui para publicar no Instagram e tal, mas vai estar no YouTube para quem quiser ver mais completo, tá? Algumas questões. Eu acho que a primeira questão a redação do Enem, ela é uma forma de difusão de um problema que se chama o fechamento do Ministério da Cultura. Por quê? Porque ontem eu entrei no Twitter à noite e eu vi 52 mil tweets, né, falando sobre o fechamento do MINC. Né? A molecada toda, a juventude toda que prestou Enem, não só jovens, né, enfim, porque não é só jovem que presta Enem, falando sobre o fechamento do Ministério da Cultura e falando, nossa, me ferrei porque eu falei que falei do MINC e o MINC tá fechado, eu só descobri isso depois de fazer a redação e chegar em casa. E ao mesmo tempo que isso é muito louco, né, e tinha posts engraçadíssimos, enfim, tweets hilários, eles começaram a fazer piada da própria desgraça, mas eu acho que a gente tem que levar em conta que isso difundiu uma questão muito importante, que é o fechamento do Ministério da Cultura e a gravidade, né, que foi o fechamento. Não foi a primeira vez que ele foi fechado, né? Lembrando que o Ministério da Cultura ele foi aberto pela primeira vez em 85. De 33 anos para cá, ele já foi fechado outras 2 vezes, né? Primeiro, foi fechado pelo Collor, né? Quando ele não apenas fecha o Ministério da Cultura, mas derruba a Lei Sarney.
E depois o Itamar entra no lugar dele, reabre o Ministério da Cultura com o ministro Antônio Alvaz. Depois do Itamar, né, a gente tem um longo período, né, de existência do Ministério da Cultura, onde ele existe até, né, o final da gestão Dilma, e o governo Temer fechando, né, o Temer, o primeiro decreto, o primeiro documento oficial que ele coloca ali é justamente de reestruturação dos ministérios, e aí com o fechamento do Ministério da Cultura, a partir do dia 12 de maio. Agora, o mais curioso é que aí teve as ocupações do Ministério, etc., as ocupações dos espaços do IFAM, as Ocupamink, né, hashtag Ocupamink, que a gente chamou na época, inclusive, com coletivos dos mais diversos, né, um movimento bem plural, inclusive, tá? E aí ele foi reaberto depois de 14 dias, porque o movimento ele foi eficaz, ele foi muito forte, as ocupações nos 27 estados foram bem eficazes, tá? E aí depois que ele é reaberto, né, a gente tem 3 ministros aí do Temer, e logo quando o Bolsonaro entra, obviamente que ele iria fechar o Ministério da Cultura, até porque para quem não sabe, né, o Jair Bolsonaro, quando era deputado, ele foi o único deputado, dentre os 500 e tantos deputados, a votar contra o Sistema Nacional de Cultura, a PEC do Sistema Nacional de Cultura. Isso é muito curioso, né? Você tem 500 e tantos deputados ali, né, que queriam votar em consenso, e tanto os deputados quanto no Senado, juntando os dois, ele foi o único que se opôs, né, ao projeto do Sistema Nacional de Cultura, que é justamente um projeto que visa, né, a democratização dos recursos da cultura, mas não só, a democratização das políticas culturais, inclusive da criação de políticas culturais. E, de certa forma, se a gente for pensar até de uma, né, a partir do momento que uma redação do Enem pede propostas de intervenção para resolver a questão da democratização de acesso ao cinema, é uma forma, inclusive, de você pedir para que essas pessoas que estão prestando o Enem reflitam sobre a questão da cultura, do cinema, mas também de políticas culturais, né? Eu acho que política cultural a gente não pode pensar elas apenas como legislação, como gestão, né? Eu acho que nós somos seres políticos, e quem faz política não é apenas quem está lá no executivo, né? A gente faz política no nosso dia a dia, né? Então, a partir do momento que você, por exemplo, tem um programa, um projeto de coletividade que proporciona a democratização de acesso ao cinema, por exemplo, eu conheço pessoas que fazem lá na sua quebrada um cinema na praça, põe lá inclusive amigos meus fazem não só em São Paulo, em outras cidades também, põe lá um projetor, um telão à noite numa praça e passa um filme. Inclusive é o que estão fazendo, inclusive com Bacurau, fizeram em algumas cidades, tá? Então a gente tem que pensar que tudo isso, dentro dessa redação do Enem, a gente tem esse assunto acessando uma juventude, principalmente, uma juventude até, de certa forma, um pouco até alienada, e que ontem ficou chocada de saber que o MINC tinha fechado. Uma outra questão aí que a gente tem é pensar que isso pode alterar uma reflexão até de políticas culturais para o futuro, porque é a primeira vez que se fala do tema numa redação de Enem, isto é a primeira vez que a gente bota muita gente para pensar sobre isso, né? Criando talvez uma consciência de coisas que muita gente ali não sabia. Não vou dizer que mudou a cabeça da galera, não, mas muita gente depois daquilo talvez, né, pense diferente sobre política cultural, se interesse mais, né? Outras questões aí, né, eu acho que também se falou muito no Twitter, principalmente, da questão da censura e dos cortes no financiamento ao cinema e na cultura. Então isso também foi difundido, e muito sobre a questão de falta de investimentos, né, a questão do fomento. Talvez se falou um pouco sobre a questão do Fundo Setorial do Audiovisual, mas eu vi muito pouco reverberar sobre isso. E a questão da democratização do acesso, eu vi muitos tweets falando sobre, eu falei na minha redação sobre a falta de cinema aqui na minha cidade, porque aqui na minha cidade não tem cinema. Eu estava vendo uma pesquisa aqui que saiu no site do Nexo, né? E tem um dado aqui dessa pesquisa que, aliás, eu postei no meu Twitter, @intiqueiroz, quem quiser só procurar tá lá, que realmente me deixou bem assustada.
que é muito a questão de você não ter cinemas nas cidades pequenas. Para quem não sabe, o Brasil é um país de cidades pequenas, né? Muita gente, quem mora em São Paulo, no Rio, em Salvador, não tem noção muito, né, disso, porque a gente está tão acostumado com cidades grandes, né? Só que se a gente for pensar que o número de cidades pequenas no Brasil é uma coisa assustadora. Primeira coisa, 90% das cidades brasileiras, 90% das cidades brasileiras têm menos de 50 mil habitantes. Isso já é um assustador. Outra coisa, outro número assustador, 70%, né, das cidades brasileiras não tem nada, não tem equipamento de cultura, né? O que tem é mínimo, né? E aí eu achei um outro dado aqui nessa pesquisa, que é o seguinte, as cidades de até 10 mil habitantes não têm cinemas. Não tem, pode ter cineclube, mas cinema aqui está dizendo que não tem. Tá? São dados da SNIC, né, do Sistema Nacional de Informações e Indicadores de Cultura. Aí você consegue, aparece aqui no dado, cidades a partir de 10 mil para cima, você tem assim, um número minúsculo de 10 mil a 30 mil habitantes. Então, se você tem um país de cidades pequenas, com muitas cidades com menos de 10 mil habitantes, você tem a maior parte do país que não tem cinema. Então, isso já seria um fator, né, de discussão importante na redação do Enem. Sem contar que, imagina quanta gente, quantos milhões de pessoas que prestam o Enem, e que algumas pessoas, provavelmente muitas que prestaram o Enem ontem, nunca foram ao cinema, na vida. Isso parece absurdo pra gente que vai ao cinema toda hora, enfim, mas eu acredito que não deve ser pouco não, tá? Então, acho que isso é um ponto. Segundo ponto, eu acho que a gente tem que pensar que primeiro, democratização é um conceito teórico, né? Democratização de acesso é um conceito teórico, não é uma palavra qualquer. Acesso é um conceito teórico, a gente que pesquisa, estuda, trabalha com política cultural, a gente sabe disso, mas muita gente não sabe. Tá? Então, apesar de eu ser da área de letras também, eu nunca fui corretora de redação de vestibular, mas a gente tem muitos amigos que são. Não dá para a pessoa sair falando qualquer coisa sobre o que é democratização de acesso. Por quê? Porque isso são termos, inclusive, tá? Que existe uma... Estou pegando aqui. Por exemplo, a gente tem esse livro aqui, né? Dicionário Crítico de Política Cultural, do professor Teixeira Coelho, que é um guia de referência, até porque ele tem vários verbetes. Não vou dizer que é um livro sensacional, maravilhoso. Tenho algumas discordâncias de algumas reflexões feitas ali. Mas eu acho que ele tem que ser usado como referência para a gente, pelo menos, balizar a questão desses conceitos, do que é democratização e do que é acesso. Tá? Até a questão do que é cinema, né? Eu acho que já começa por aí o problema. Porque a gente tem que falar audiovisual é uma coisa muito mais ampla. Né? Ali, aqueles 4 textos que apareciam na questão do Enem, para quem não leu, eu recomendo ler, eu acho que eles eram um pouco confusos. Eu acho que quem preparou a questão da redação, ela não foi muito feliz, tá? Porque justamente não trouxe em nenhum momento a conceituação, isso é, não expôs o que são esses conceitos, o que é democratização de acesso, e principalmente o que é democratização de acesso à cultura ou ao cinema. Tá? Isso já é um outro problema. E aí a gente tem também as perspectivas de visão de política cultural. Né? Porque, claro, o aluno que vai responder a redação, ele pode ter a perspectiva ideológica que ele quiser para responder isso, enfim, isso não era o que estava em jogo. Eu acho que, mas a gente que é das políticas culturais, a gente tem que falar para as pessoas, e principalmente por quê? Porque eu vi muita gente no Twitter, inclusive muitos digital influencers, entendeu? Se falando absurdos sobre o assunto, porque afinal, né, a redação do Enem, todo mundo comenta e tal, porque é gente que acha que sabe e não sabe. E a gente que é especialista, que estuda, que demora anos para entender todos esses conceitos, a gente tem que falar sobre isso justamente para que as pessoas, já que nós estamos falando, mexemos aí no assunto, nesse caldeirão, então vamos falar e vamos discutir. Primeira questão é
Qual é a perspectiva de cultura para se discutir democratização de acesso, né, à cultura? Porque mais que democratização de acesso ao cinema, a gente está falando de democratização de acesso à cultura de modo geral. Tá? Acho que é importante trazer, inclusive, a questão da diferenciação de democratização de acesso e de democracia cultural. Democratização de acesso, tá? Inclusive nesse livro mesmo, do Teixeira Coelho, eu acho que ele é muito feliz, inclusive, nessa definição, né, dele disso, eu inclusive usei isso tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado, que ele fala o seguinte: democratização da cultura é, na essência, um processo de popularização das chamadas artes eruditas, artes plásticas, ópera, música erudita, etc. Na base desses programas de popularização está a ideia de que diferentes segmentos de uma população gostariam de ter acesso a esses modos culturais, ou poderiam ser persuadidos a expor-se a eles. Caso se recorresse aos instrumentos adequados de educação, sensibilização, facilitação dessas práticas, programas educacionais lastreados em práticas culturais, programas de visitas guiadas em instituições culturais voltadas para crianças. Tá? Então, quer dizer, é meio aquela questão, né, muito parecido, por exemplo, com a proposta de política cultural do PSDB em São Paulo, né, com as OS, onde você leva, né, você investe grande parte dos recursos, no caso aí, né, eles investem quase 80% dos recursos nas OS, onde você leva, né, essas práticas, né, para um determinado território. Tá? Isso, aí ele continua aqui o verbete, tá, do dicionário. Essa concepção opõe-se à da democracia cultural, fundada no argumento de que programas de popularização, como os defendidos pela tese da democratização cultural, não vão nem de longe, nem fundo o suficiente e se baseiam em concepções discutíveis do que é bom ou mal em cultura. Que é aquilo, né? É muito assim, né? A excelência, a música de qualidade, né? Essas palavras, essas expressões horrorosas, né? Que a gente tá cansado de ouvir há anos. O que é música de qualidade, cultura de qualidade, né? É uma coisa, uma visão hegemônica, uma visão elitista, né? Desculpa falar, mas essa é a minha opinião, justamente porque eu me filio a essa perspectiva que é da democracia cultural, tá? Então, do que é bom, do que é mal em cultura, do que é ou não valor cultural, do que deve ou pode não ser consumido, né? Para os defensores da democracia cultural, a questão principal não reside na ampliação da população consumidora de cultura ou de cinema, mas na discussão sobre quem controla os mecanismos de produção cultural, tá? E na possibilitação do acesso à produção de cultura em si mesma, isto é, em vez de eu ir num território levar o balé clássico do balé da cidade, por exemplo, eu invisto naquele território, na dança produzida naquele território, né? Não estou dizendo que o balé da cidade não importa. Importa, ele é ótimo, acho lindo, maravilhoso. Mas, contanto que eu também invista na dança produzida num determinado território. Por exemplo, a galera que faz o locking num bairro X da Zona Norte. Por que eles não têm um investimento? A galera dança muito também, né? É um outro estilo de dança, mas é dança. E é tão boa e de uma qualidade e de uma excelência de dança tão boa quanto. Tá? Então, acho que a gente tem que começar a questão da democratização a partir já dessa reflexão. Então, quando a gente fala de democratização, de acesso ao cinema, não é apenas acesso de salas de cinema ou de quem vai assistir cinema, né? É democratização de acesso de produção de cinema também. Principalmente por quê? Porque quando a gente vai no cinema, né, a gente vê filmes brasileiros produzidos por 90% dos filmes produzidos na Ancina são dirigidos por homens, para começar, né? Só 10%, isso é um dado, tá, de uma pesquisa de um pesquisador da UNB que me chocou. Apenas 10% dos filmes feitos, né, no Brasil, que estão lá registrados na Ancine, 10% apenas dirigidos por mulheres. Né? Então, aí é uma questão de representatividade.
Então, isso tem a ver com democratização de acesso de cinema também. Outro ponto, né? Apenas menos de 3% dos filmes produzidos em 10 anos de Ancine, né, nesses últimos 10 anos, menos de 3% foram dirigidos por pessoas não brancas, isso é, negros, indígenas. Tá? Então a gente tem um outro problema aí, que não é apenas não ter sala de cinema. Né? A gente tem uma concentração de recursos de fomento de cinema na mão de homens brancos. Tá? E é óbvio que homens brancos vão falar e vão pensar filmes de homens brancos. Né? Muita gente pode dizer que não, mas é isso. Tá? Então, isso também é uma questão de um problema de democratização de acesso. Uma outra questão aí, eu acho que é a questão da indústria cultural, tá? E muito a questão de acesso, por exemplo, a questão de a gente ter, às vezes, né, quando você tem aqueles lançamentos dos filmes da Marvel. Eu, pessoalmente, adoro o filme da Marvel, não vou dizer que não, adoro. Mas me incomoda muito o fato de você ir num shopping. Primeiro, já é o problema, cinema em shopping. Entrar em shopping é uma coisa que me incomoda, eu detesto. Mas, às vezes, você tem que ir porque é onde tem cinema, perto de casa. Né? Beleza. Mas aí você chega lá e tem 3 salas passando o Vingador. E não tem nenhum filme nacional. Isso é um outro problema. Né? Porque aí, quem vê os filmes nacionais? Quem vai em festival? Não é todo mundo que vai em festival, que pode ir lá no Festival de Tiradentes, né? Que é uma referência, né, de produção de cinema nacional. E aí a gente tem a questão da indústria cultural, né? Eu acho que né, que devora, né? Você pega assim, a produção, tá? Quanto custa um filme, às vezes, de Hollywood, é o orçamento da cultura da cidade de São Paulo. Né? Essas mega produções, Transformers, super produções com, né? É o orçamento da cidade de São Paulo do ano inteiro. Né? Então a gente não tem nem como concorrer. Eu achei bizarro pessoas querendo comparar o Coringa com Bacurau. Ah, não, mas o Coringa foi um baixo orçamento. Baixo orçamento da perspectiva de Hollywood, né, gente? Pelo amor de Deus. Tá? Cuidado, não dá para comparar as coisas. Pode comparar conteúdo, questão da violência, tá? Mas não vamos comparar a produção, né? Falando em indústria cultural, eu trouxe mais uma sugestão para vocês aqui, esse livrinho, né, clássico, que isso aqui, cara, não dá para falar de cultura sem falar de indústria cultural, né? Eu acho que o Adorno, ele dá um... Eu discordo de várias coisas nesse livro, discordo do Adorno, poderia ficar fazendo horas falando sobre isso, mas é importante a gente dar uma lida, até porque ele está falando do contexto da Alemanha, num outro período do mundo, né? Mas é um livro que a gente tem que discutir, né? Eu acho que toda essa turma de Frankfurt, eu acho que eles falam bastante sobre isso. Tem outros textos interessantes, né? Não só, o próprio Humberto Eco tem umas reflexões legais, enfim, poderia